Eu recebo inúmeros relatos de mulheres que querem deixar de usar o anticoncepcional porque passam, né, por esses efeitos colaterais que mexem muito com a qualidade de vida delas. E se vocês forem ler a bula do anticoncepcional de vocês vão ver que é exatamente isso. Lá está claro, está descrito que, olha, tantos por cento das mulheres que usam anticoncepcional apresentam tais e tais e tais efeitos colaterais. Claro, porque é um hormônio que você está ingerindo, né, que você está colocando dentro do seu organismo. Por ser um hormônio, por entrar na sua corrente sanguínea, ele é capaz de realizar alterações, mudanças em todas as partes do seu corpo. Mas quais são as principais queixas que eu ouço falar ou que as meninas vêm me relatar? Olha só, enjoo, náusea e perda do desejo sexual. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Vamos começar? E outro efeito colateral muito comentado pelas mulheres que fazem uso do anticoncepcional, que é a perda do desejo sexual, é uma alteração do desejo sexual. O que acontece? Nós mulheres que não usamos o anticoncepcional, nós temos um padrão cíclico, né? Nós temos aí os hormônios flutuando ao longo do mês. E o principal hormônio relacionado aí com essa questão do desejo sexual é o estrógeno, né? E o estrógeno tem um padrão muito característico no nosso ciclo, que é, ele vai aumentando quando nós começamos o ciclo, até que chega no momento da ovulação, ele atinge um pico, que é quando nós mais sentimos aquele desejo sexual, e isso está relacionado a esse pico, a esse aumento dos níveis de estrógeno, né, que estão aí elevados, atuam em áreas do cérebro relacionadas à sensação de prazer, de bem-estar, né, de alegria, de satisfação. Pois bem, então aí, quando chega na metade do ciclo, ela tem um pico de estrógeno, e isso aí está associado ao aumento do desejo sexual, que, por sinal, diminui após a fase fértil dessa mulher. Após a fase fértil, nós coincidentemente temos aí uma queda do estrógeno, e essa mulher então tem aí uma diminuição dos níveis aí da sua libido, o desejo sexual fica diminuído, mas ele vai voltar a aumentar ali no próximo ciclo, e isso é o normal, esse padrão aí cíclico. Mas o que acontece com a mulher que faz uso do anticoncepcional? Veja, como você faz uso do anticoncepcional, você tem o seu ciclo menstrual bloqueado. Os hormônios liberados pelo seu cérebro, mais especificamente pela sua hipófise, eles deixam de estimular o seu ovário, logo você não produz estrógeno e progesterona. Nesse caso, sobretudo o estrógeno, que é quem está associado a essa questão. Então você não tem mais ali os seus níveis de estrógeno fisiológicos para provocar várias alterações no seu corpo, e dentre elas induzir o desejo sexual. Você não tem mais isso. Você tem aí agora um hormônio externo mantendo o seu nível de estrógeno falsamente alto. Na verdade ele está elevado, mas é uma substância externa. Isso não vai interferir, não vai aumentar a sua libido, não vai aumentar o desejo sexual. Muito pelo contrário, ele vai inibir a produção natural de estrógeno, e isso vai inibir o seu ciclo menstrual. Consequentemente, você vai ter o seu desejo sexual inibido. Você só vai perceber isso quando você deixar de usar o anticoncepcional, voltar a ciclar naturalmente, e aí sim você vai ser capaz de perceber essa diferença. Momentos onde você tem ali no mês um aumento do desejo sexual e depois uma diminuição do desejo sexual. E isso se repete a cada ciclo. Eu tenho alunas, tenho seguidoras que me relatam isso e que dizem, olha, a partir do momento que eu deixei de usar o anticoncepcional, eu me tornei outra mulher. Eu hoje sou outra mulher, nem imaginava como é que era isso, ou então nem lembrava como é que era viver assim. Então, mas aí um problema relatado pelas meninas que fazem uso do anticoncepcional. Enjoo, náusea. Como é que os anticoncepcionais conseguem causar náusea e enjoo nas mulheres? Olha só, quando a mulher ingere o anticoncepcional, e sempre lembrando que esse anticoncepcional muitas vezes é a combinação de um similar do estrógeno, um hormônio produzido pelos nossos ovários, e um similar da progesterona, que é um outro hormônio aí feminino que nós produzimos. E quando ela ingere essa pílula, que é a combinação, né, de dois hormônios, esses hormônios, ao entrar na corrente sanguínea e atingir o nosso sistema gástrico, né, o nosso sistema gastrointestinal, ele provoca algumas alterações.
Por exemplo, no estômago já se sabe, há estudos mostrando que o estrógeno é capaz de aumentar a produção do ácido clorídrico, né? O nosso suco gástrico que faz lá a nossa digestão. Quer dizer, naturalmente nós produzimos o estrógeno e olha que bacana, o estrógeno fisiológico que nós produzimos interfere com a nossa digestão, isso é muito legal. Mas o problema é quando você ingere além da conta, você está colocando dentro do seu corpo um hormônio a mais, né, que está ali na composição do seu anticoncepcional. Logo essas mulheres relatam um enjoo, uma náusea, porque ela está produzindo muito ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico, o nome já diz, é ácido, o pH dele é muito baixo. Ele irrita a mucosa gástrica e essa é uma das razões pelas quais se acredita que o anticoncepcional provoca esse enjoo, essa náusea. E somado a esse aumento da produção do ácido clorídrico, a progesterona, ela diminui o tônus da musculatura lisa do nosso trato gastrointestinal. O nosso trato gastrointestinal, sabe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, todo esse trajeto aí, né, que nós, quando nos alimentamos, o alimento passa até a formação do bolo fecal e liberação, é musculatura lisa. É um tipo de músculo que nós chamamos de músculo liso. E assim como todo músculo, ele se contrai. E a progesterona tem a capacidade de diminuir o tônus dessa musculatura e ela fica mais relaxada. E o trânsito intestinal dessas meninas fica mais lento, né? Fica mais lento, ela demora mais para esvaziar o trato gastrointestinal. O alimento passa mais tempo dentro do trato gastrointestinal dessa menina. Então você imagina, ela tem aí uma produção exagerada de ácido gástrico e também tem uma diminuição da motilidade gastrointestinal. Isso vai aí proporcionar um mal-estar, né, nessas meninas. Algumas referem isso somente no início do uso do anticoncepcional, mas outras passam diariamente por essa sensação, né? E eu quero aqui dizer para vocês que esse é o mecanismo fisiológico, é o que acontece por trás, né, dessa sua sensação, esse mal-estar, essa náusea. E isso nunca vai acabar, a não ser que você deixe de usar o anticoncepcional, tá? Porque toda vez que você está ingerindo, você está colocando dentro da sua corrente sanguínea estrógeno e progesterona. E algumas meninas são mais sensíveis, mais suscetíveis a essas alterações diretamente no trato gastrointestinal, tá? Beleza. Um segundo aspecto aí que é muito comum, isso aí eu tenho certeza que vocês estão me assistindo e vão dizer, eu tenho isso aí, inchaço ou ganho de peso. Confere aí, todas vocês. Olha, é muito raro alguma menina dizer que emagreceu usando o anticoncepcional, mas acontece. Aliás, eu tenho 2 seguidoras, elas me acompanham, estou sempre pedindo ajuda, eu estou orientando e estou as orientando. Elas perderam peso, elas perdem peso com o uso do anticoncepcional. E só abrindo um parêntese para vocês que perderam peso desde que passaram a usar o anticoncepcional, eu recomendo aí um alerta. Observe se você está tendo náusea, se você está tendo enjoo, certo? Observe o funcionamento do seu trato gastrointestinal, porque pode ser que essa sua perda de peso pode ser por uma diminuição da ingestão mesmo do alimento, tá? Observe se tem alguma correlação, tá bom? Bem, mas fecho o parêntese falando aqui porque a grande maioria das mulheres, na verdade, elas referem a aumento de peso, né? Ou um inchaço. E o que eu tenho para falar para vocês é que os hormônios presentes no anticoncepcional, sobretudo o estrógeno, ele tem a capacidade de tanto aumentar o inchaço, porque ele tem a capacidade de reter água no nosso corpo, tá? Ele faz isso com a nossa função renal. Ele age dentro do nosso sistema renal, lá no néfron, uma estrutura pequenininha localizada no nosso rim, responsável pela absorção de sódio e de água. E ele tem essa capacidade, então, de reter. Ele impede que o nosso corpo perca água. Então, o estrógeno, imagina isso naturalmente. Agora, se você está ingerindo o estrógeno externo, né, uma coisa exógena, então você tem esse efeito aí potencializado. Por isso que algumas mulheres referem um inchaço, ela se sente inchada. E se você for ver, não é peso, né? Ela não ganhou massa corporal mesmo, aquilo lá é água, tá? Por retenção de líquido. Esse é um aspecto do uso do anticoncepcional. O segundo é o ganho de peso. Ela de fato ganha peso porque há um aumento da produção de células gordurosas em áreas específicas, né? Os estudos mostram que as mulheres tendem a produzir mais gordura na região do quadril,
das coxas, das mamas, tá? E é por isso que o anticoncepcional pode provocar o aumento de peso. Aí tem uma seguidora que falou para mim assim uma vez, mas isso aí é tudo mentira, porque o anticoncepcional não tem caloria. Mas então tá aqui a resposta, tá aqui a explicação. Não tem nada a ver com caloria, tem com a capacidade do estrógeno presente no anticoncepcional de aumentar tanto a retenção hídrica, tanto a retenção de líquido, quanto a produção de células de gordura no corpo da mulher, tá bom? É essa a explicação. Então, o que eu quis trazer para vocês hoje foi uma explicação mesmo, né? Dar aqui um embasamento teórico, tá? Eu sei, como sempre, como eu digo para vocês, é um trabalhinho de formiguinha, esse que eu faço aqui, mas eu acho que vai valer a pena, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem deixar de usar o anticoncepcional, vamos aqui, vamos continuar. Eu sou a primeira a ajudar vocês a viverem assim. Agora, não esqueçam, deixou de usar, usa outro método, tá? Não vai sair por aí desprotegida não, tá bom? Para não engravidar sem querer. Se vocês gostaram, compartilha, manda para as amigas, curte, me acompanha aqui, deixa o comentário, tá legal? Um beijo e até a próxima!